O Ion Experience está de volta. Dronar Produções, Rede Princesa e Bandeira Som e Luz apresentam segunda edição especial Dia dos Pais, com a palestra Papai é Pop, do influenciador digital Marcos Piangers, com mais de 500 milhão de visualizações nas redes sociais. E não para por aí não, tem mais! O humorista vocalista da banda Pedra Letícia e apresentador da Culpa é do Cabral, Fabiano Cambota, fazendo seu stand-up comedy solo com muito humor goiano que só ele tem. Acesse www.eonexperience.com.br e adquira sua entrada. Olá pessoal, esse é o primeiro podcast Ion Experience 2022, é um projeto piloto que estamos iniciando no dia de hoje e eu tenho a honra de receber aqui na nossa mesa Lucas Ramilo, diretamente do Faxinal dos Guedes, Guilherme Rosa da Silva, aqui de Xanxerê, representando a Rádio Princesa de Comunicação, e a Ale Bagatini também aqui de Xanxerê, representando a rádio, para esse nosso primeiro encontro, nosso primeiro bate-papo, né? Para o Ion Experience 2022. A gente vai tratar de diversos assuntos, mas nesse primeiro podcast vamos falar sobre a evolução da comunicação humana e os efeitos nas relações pessoais. Um tema bem legal, bem diferente, que vem conectando junto ao evento. E eu gostaria de que vocês tivessem a liberdade para falar o que vocês quiserem. Como eu disse, esse é um projeto piloto, é um podcast de verdade que a gente está trazendo, né? Uma ideia inovadora do evento. Estou ansioso para o evento, estou ansioso. Acho que vai ser legal. Acho que todos estamos, hein, Lucas? Quando você começa a ouvir as chamadas, a prestar-se um pouco da atenção de como vai ser, a expectativa vai a mil, né? E não só a expectativa, como a curiosidade, né? A gente já fica ansioso para saber como é que vai ser, o que a gente vai aprender, o que vai ser falado no evento como um todo, né? E o Ion Experience 2022, a gente criou uma ideia diferente, que é uma premissa desde o primeiro evento que a gente teve, que é de ter umas experiências diferentes. Então, no primeiro evento a gente trouxe o Thiago Nigro com uma ideia mais voltada para a questão financeira, né? Uma experiência ligada às finanças. E para esse segundo evento, então, a gente pegou uma outra linha de pensamento, que foi voltado mais para o motivacional, para a paternidade, para as famílias, para as conexões entre as famílias e um pouco de humor e entretenimento de alto nível, que com certeza é essa a premissa do Ion, né? O Thiago Nigro, eu acho que ele até é um bom exemplo do que é essa questão de comunicação, né? Porque se nós pegarmos ali o que ele fez nos últimos anos em relação a finanças, que é um tema que, se você parar para pensar, finanças, né? Então ele pegou esse tema, conseguiu fazer vídeos e começou uma abordagem legal, criando uma comunidade e tudo isso. Então, e essa era que nós estamos. A gente pode estar vários. Tu vai, por exemplo, questão de saúde, o Muzi, né? O próprio Piangers tem um trabalho muito bom que vai estar aqui no evento. Então, cara, essa era das comunicações, na minha visão, eu acho que é um dos temas mais importantes. E acredito também, Lucas, essa pegada que o evento traz para agora. Eu acho que é um primeiro grande evento aí pós-pandemia que a gente vai poder concentrar o número de gente com essa temática que destaca realmente as conexões, porque nós tivemos altos e baixos na pandemia em relação a isso. Então a gente vai poder resgatar um pouco disso tudo, dessa conexão, da importância da família, que também é algo que tem se perdido ao longo desse tempo, né? E falando um pouquinho da pandemia, esse evento já vai trazer o que a gente vivenciou na pandemia, né? Que nos mostrou a importância da comunicação. O fato de a gente ter perdido aquele contato face a face, a questão do isolamento, mostrou a importância das redes sociais, da comunicação em si, que é a nova era que a gente vive, né? Que saiu totalmente da questão pessoal, foi justamente para online, para... Pois é, a gente teve uma evolução. A gente começou, a história da comunicação começa lá com os desenhos nas pedras, né? Lá na época
inicial da nossa era, né? E aí foi se evoluindo para língua falada, que começou as interpessoais, as comunicações interpessoais, né? A gente foi para a linguagem escrita, que daí passou primeiro nas pedras também, depois passou a ser escrito em papel, né? E aí foi se evoluindo, aí começou a comunicação com os jornais, com informativos, e aí foi para a era analógica, que surgiu o rádio, inicialmente a televisão lá. E dali para frente, eu acho que da analógica para a digital foi muito acelerado, e na digital está muito mais acelerado. Só que essa aceleração muito rápida, será que ela está sendo boa ou negativa? O que vocês acham? Olha, eu acredito que toda forma de comunicar ela é boa, ela é importante. Agora, de fato, o ser humano se perdeu um pouco nesse processo todo. Eu venho do rádio, sempre fui apaixonado, comecei lá com 13 anos, e eu lembro que muito já se dizia, poxa, com a chegada da internet o rádio vai acabar. E nenhum e nem o outro acabou. Mas as pessoas estão, mesmo mais perto, quem está de longe, por conta da internet, mas as pessoas estão distantes ainda assim. Então, eu acredito que nós se perdemos nesse processo todo. Nós não conseguimos achar a melhor forma ainda de usar o digital para nos aproximar de fato e como um todo, né? Eu estava vendo até uma entrevista com um produtor musical e se enquadra muito nisso, né, Guilherme? Você também tem experiência com rádio, né? O quanto as músicas perderam a qualidade por conta do TikTok também. Por quê? Por exemplo, antigamente você tinha um artista favorito, um álbum favorito, você pegava, escutava com o tempo. E hoje viraliza, é o mundo do viralizar, né? Então você vai pegar 10, 15 segundos de uma música que vai ter um sentido legal para um vídeo curto, e isso vai viralizar de uma maneira muito exponencial. E aí o que acontece? Não tem profundidade, não tem qualidade, né? É muito rápido. A gente brincava lá na emissora sobre o desenrola, bate, joga de ladinho, que já tá velho. Sim. Já lançaram outro. Cara, as músicas elas estão perdendo o time muito rápido, né? Pegando essa linha da música mesmo. Você vê uma música que lançou semana passada, em 5, 6 dias você já está enjoado, porque ela se repete em diversas plataformas a tal ponto que a gente enjoa. Tão rápido. E não era assim, há pouco tempo atrás, né? Não, eu sempre gosto de falar que a comunicação ela nos desafia, porque assim, se a gente for relembrar o avanço da comunicação, hoje até mesmo o Gui vem do rádio, ele tem essa experiência. Antigamente era só o rádio, então as pessoas só ouviam. E hoje a importância de ter a imagem agregada a isso. Então eu venho do online. Então hoje, por exemplo, a rádio que a gente trabalha já se aprimorou a isso. Então, só o áudio não basta mais. Então, acho que o nosso público ele está mais exigente quanto a isso, quanto à comunicação. O pessoal está consumindo mais vídeo. E eu tenho notado uma coisa. O pessoal tem consumido menos texto e menos paciente para ouvir áudio. Mas aí eu levanto uma questão. Não é a questão. Mas vamos agradecer o WhatsApp porque colocou duas vezes na velocidade. É aquela história. Ninguém aguenta aquele áudio com mais de 2 minutos já é podcast. Por exemplo, eu tô sempre leiloando o boi, gente. Eu já falo rápido, natural, e ainda o pessoal vai me acelerar o áudio no WhatsApp. Tu sabe que o meu é 1,5. Mas para tudo, já tá no modo automático. Todo áudio que eu vou ouvir, porque por conta dessa pegada, tu quer ganhar tempo, né? Mas parece que o 1,5 do tempo. É ótimo, só que a gente perdeu, sabe o quê? A profundidade de uma conversa. Porque você se reunir com às vezes você precisa debater algum assunto, com alguma coisa importante, e antes você se reunia com a pessoa e você prestava atenção porque não tinha outra alternativa, né? E agora um áudio, tu acelera no 2, tu perde. E é um círculo, porque a gente volta na questão das músicas. A gente volta na questão da música. A música se tornou muito mais rápido, mas é que a nossa vida está mais rápida. Então a gente prefere sempre facilitar as coisas ao invés de sentar, conversar. É muito raro isso. É engraçado porque a gente evoluiu tão rápido que ao mesmo tempo a gente está causando um problema para nós mesmos. Né? Essa evolução, de certa forma, causa uma involução na sociedade. Porque tu rompe os relacionamentos. Eu confesso para você que a primeira vez que terminaram um relacionamento comigo por aplicativo de mensagem foi a loucura. Porque eu tive um trabalho danado para ter o processo de conquista. Mas olha como isso te marcou. E 1 minuto a guria foi lá, eu não quero mais. Se levou 1 minuto para escrever, porque ela escreveu 3, 4 palavras. Sabe? Então, de fato, a gente tá retrocedendo em algumas coisas, sabe? Você para pensar que hoje a gente está aqui, tá todo mundo com o celular no bolso e se vibrar a gente vai ficar no mínimo incomodado para ver aquela mensagem por mais curta que seja.
sabe? E às vezes a gente acaba perdendo esse foco, que é estarmos juntos, né? E o celular, ele não tem... A gente precisa... claro, de agora para frente, ele cada vez mais presente na nossa vida. Só que não tem. Ele te distrai, ele te tira o foco, às vezes, da coisa essencial. Porque você até pode estar com a tua família, pode estar conversando com teus amigos, reunidos, presencial. Mas você está prestando atenção neles? É a velha história de quando falta luz, né? É verdade. Eu ia comentar isso agora. Hoje à tarde, lá na rádio, nós conversávamos que uma das nossas colegas esqueceu o celular em casa. Aí eu até questionei ela, poxa, como é que tu consegue ficar sem celular? Porque é algo que... Quase improvável. É improvável. Ontem, por exemplo, eu saí de casa sem celular, parecia que faltava algo. Parecia que, meu Deus, ia acontecer alguma coisa e eu ia precisar usar o celular. Como a gente se tornou dependente disso. E ainda pegando um gancho sobre essa questão da evolução da comunicação, você perceba algo. No começo do rádio, as pessoas paravam na frente do aparelho para ouvir rádio, para ouvir a música. Os Dois Filhos de Francisco retrata muito bem isso, né? Aí depois veio a era da TV, as pessoas paravam lá, aguardando a chegada do Jornal Nacional à noite para saber, ou domingo para ter um resumo do que rolava no Fantástico, e a gente tinha lá picos de 60, 70 pontos de audiência no Ibope. Hoje, se a maior emissora do país bate 30 pontos, sai comemorando. Você vê como mudou. E hoje, na palma da mão, a briga, na verdade, é por ter a informação mais rápida possível, da forma mais eficaz. Então, mudou muito, né? Eu queria desafiar o Lucas para uma pergunta. Tu venceu a eleição tanto durante a pandemia, que foi a última eleição, tu praticamente trabalhou nas redes sociais. Mas tu também fez a primeira eleição presencialmente, que era de casa em casa, de conquistar o voto. Como que você encarou essas duas realidades? Na verdade, parece que passou muito mais tempo assim, do que realmente 4 anos entre as duas. Porque na primeira eleição, eu tinha vídeo também. O Guilherme deve se lembrar. Era um vídeo assim que, se você pegar hoje, não atrairia a atenção de ninguém. Porque era um vídeo totalmente, assim, cheio de cortes, sabe? Eu estava usando o chroma key, começando, né, com o fundo verde e tal. De uma maneira total, eu ficava flutuando no vídeo e tudo mais. E mesmo assim, o alcance era muito maior do que hoje. Porque hoje está em voga outra coisa, que é uma mensagem mais clara, objetiva, rápida, que a pessoa vai passar no começo, né? Por isso tem até o índice de retenção da audiência, né? O quanto uma pessoa que começa um vídeo, o Facebook até dá esses dados, né? Quando uma pessoa que começa um vídeo, ela termina de assistir. E isso é uma métrica que você tem que usar. Então, na segunda eleição, tinha muito mais isso. Então, eu saí de uma eleição em 2016 que eu era praticamente sozinho nas redes sociais, e que isso era uma parte da campanha, mas não o principal, e vim para uma eleição em 2020, onde a campanha era principalmente online, né, e com uma modalidade totalmente diferente e cheio de gente. Então, teve que ser muito mais profissional. Tanto usando esse parâmetro de municípios pequenos na comunicação, todo mundo queria estar no digital para atingir público X. Nem todo mundo sabia como fazer isso e acabou ficando para trás. Eu trabalhei em 4 cidades na última eleição. O cara é fera, hein? E isso me causava um certo espanto, sabe? Porque da mesma forma que tinha lá, por exemplo, o caso do Lucas, um cara que fala bem, desenvolto, que entendeu que precisa ser uma mensagem rápida, tinha gente querendo usar do digital como se fosse um programa de rádio de 10, 15 minutos. E tu acaba não sendo assertivo, sabe? Então, além da forma da comunicação, o público também mudou, sabe? Eu acho que essa mudança é que nós precisamos estar atentos, sabe? Porque como é que eu vou fazer que essa mensagem chegue a você que está me assistindo, a você que está me ouvindo, a você que está lendo? E esse é o principal desafio hoje em dia, né? E o pessoal está muito mais ansioso. Eu percebo como... Eu não sou criador de conteúdo, mas eu sou produtor, então eu auxilio outras pessoas a produzir conteúdo. Eu sinto que as pessoas têm essa ansiedade de ver coisa diferente, de ver inovação e criações diferentes. Eles querem mais criatividade. E isso cada vez vai exigindo mais. Você deu o exemplo, o Lucas deu o exemplo, então parte de questão campanha política é bem interessante. Porque ela muda muito e constante cada eleição. Olha o curto tempo de uma eleição para outra, a evolução é gigantesca de uma eleição para outra. E na eleição, a forma de comunicação é a base da... É o fator determinante, né? Determinante. Então, você pegou antes da era digital, para a era digital ali foi curto o espaço de tempo. Quem gerou conteúdo no momento certo
se beneficiou. Agora todo mundo já sabe essa metodologia. Para a próxima eleição, que é agora, vai se criar novas formas de comunicação na política que o pessoal tem essa ansiedade. Precisa se criar alguma coisa. Até porque, aproveitando adendo, saiu um levantamento recente, havia uma discussão no Congresso sobre a propaganda eleitoral em rádio, que em outros tempos foi muito eficaz. Em outros tempos o pessoal parava para ouvir a proposta do candidato, do programa e tudo mais. E hoje o próprio Congresso chegou à conclusão de que é inútil, que ninguém vai parar para ouvir a inserção, que hoje se tornou obrigatória novamente. Isso acontece na televisão, eu acho. Exatamente. Aquele programa de meia hora, ninguém mais ouve. Perdeu-se. Porque assim, além de você fazer uma propaganda muito bem produzida, e acredito aí que não é só na política, mas em todas as esferas, você precisa criar um relacionamento com quem está recebendo essa mensagem. Porque é aí que você conquista a pessoa. Por mais que seja numa mensagem de 15 segundos, que é o tempo hoje de um story. Mas você precisa criar essa conexão o mais rápido possível. Eu já acho que é a arte de se comunicar, né? De saber se comunicar. Porque esse curto período de você conseguir convencer uma pessoa tem várias exigências também. Por exemplo, assim, por mais que você migre só para as redes sociais, você tem que saber qual que é o teu público. Você tem que saber para que público você está direcionando aquele material que você produziu, aquele material que você vai divulgar. Porque da mesma maneira, assim, eu sempre falo que meu pai prega isso, que a rede social é para jovens. Mas aí, como que eu chego naquele outro público? Que comunicação uso para chegar nesse público que ainda não está na rede social? E a gente tem essa dificuldade lá na rádio. Porque veja o universo. São duas emissoras com uma programação totalmente diferente. Universo paralelo. Aí nós temos lá 2 sites totalmente diferentes e uma rede social totalmente diferente. E é um desafio, porque assim, o nosso Facebook, por exemplo, o Facebook da Princesa, o público que mais acessa é dos 25 aos 55, 60 anos. No Instagram, essa realidade é totalmente diferente. É a galera aí 18, 17, até os 25. O TikTok me surpreendeu, mas é o pessoal mais maduro que está indo para lá, que passa o tempo todo vendo vídeo. Sabe? E aí nós tínhamos lá, antigamente, um universo na rádio, quando só tinha rádio, que a gente sabia que o empresário ouvia o Bom Dia Cidade, que a dona de casa ouvia o Clube do Sucesso, que a mulher que ficava em casa à tarde limpando ouvia o Bucha. E hoje é totalmente diferente. Sabe? Então, e ter essa noção e acompanhar essa mutação, porque assim, se nós levamos 100 anos entre o rádio e a internet, hoje nós levamos dias. Dias para qualquer coisa nova surja do nada, né? Eu sinto também que toda a própria questão do marketing nesses espaços também muda muito, né? Se você pegar... É mais dinâmico ainda. Exato. Eu estava vendo esses dias a questão da explicação sobre as novas plataformas que hoje vendem bastante. Por exemplo, a Amazon, né? E outras empresas. E você pega... A diferença é que hoje eles sabem exatamente para quem eles estão falando. Através dos dados das redes sociais, né? E quando você tinha lá a venda, por exemplo, da Polishop há um tempo atrás, lá no começo, quando tinha aqueles programas na hora do almoço, eles mais ou menos imaginavam, mas eles tinham uma dificuldade de comunicação e individualização da mensagem. Hoje você consegue pegar uma publicação e dizer, não, essa publicação ela vai ser transmitida para pessoas de tanto a tanto ano, cujos interesses são esses, né? E tal. Tudo então, assim, direcionado. Exato. Né? E um preço até acessível, digamos assim, né? Então, talvez seja essa a questão que o Facebook fez tão bem, e a Meta, que é todas as empresas do Facebook, né? Que conseguiu alavancar tanto essa empresa. Porque ela colocou a um preço acessível a criadores de conteúdo que não são tão profissionais assim, possibilidade de fazer marketing nas redes. E a campanha eleitoral teve bastante isso, também podia impulsionar. Capturar os interesses da pessoa. Exato. Caramba, eles estão o dia inteiro nos observando. Exato. Não, e veja, é assustador a questão da medo. A questão, por exemplo, da Meta, é mais valioso as informações que elas têm do que o próprio valor de mercado. Exato. Tanto é que quando o antigo Facebook, incorporações, teve lá o vazamento de dados, ela perdeu muito valor de mercado. Hoje, se você pesquisar lá, peruca para careca loira, eu posso pesquisar lá no Google, mas todas as minhas redes sociais vão direcionar para aquele interesse em específico. Sabe? Então, a preciosidade da informação, de criar essas conexões, é realmente muito acelerada. E né? olha, a nossa geração, a gente tem mais ou menos a mesma idade aqui, a gente pegou todas as fases, praticamente, né? E não é tanto tempo. A gente não tá tão velho assim, né? Sim. Então, a gente pegou todas as fases, desde a analógica até a digital.
E eu penso, e essa juventude que está vindo agora, que tem toda essa informação disponível de todo tipo, boa e ruim, e, cara, eles não precisam mais nem pedir ajuda para os pais. É verdade. Eles se resolvem sozinhos, mas isso será que é bom? Mas, Será que vai ser legal esse futuro que é onde a criança vai se resolver, o adolescente vai conseguir fazer tudo? eu confesso que isso me preocupa. É estranho, né? Nós falávamos hoje à tarde sobre isso. Eu sou de uma época em que quando a mãe não estava, eu ia andar de bicicleta, eu ia jogar bolita, ia fazer um monte de coisa. O dia passava que era uma loucura. Aí eu vejo crianças hoje em dia, lá com o seu PS4, com aquele outro da Microsoft, que eu não lembro, que é mais... Xbox. O Xbox. E ele fica o dia inteiro lá. Hoje o pai sai para trabalhar, filho, tá aqui o celular, você começa a ver lá a galinha pintadinha, e ela esquece do mundo, ela vive num mundo paralelo. Mas sabe que eu vi um relato uma vez de um pai que trouxe uma realidade diferente. Por exemplo, o pai já tá na correria do dia a dia, ele tá ali, trabalho, exaustão, ele chega em casa, ele quer paz. Só que é criança no mesmo momento que ela quer atenção. Ela quer atenção. Aí o pai, para evitar esse contato, por exemplo, de não brigar com a criança, para dar atenção, ele dá o celular. Mas isso é um escape. Exatamente. Porque o pai acaba tendo paz naquele momento, mas a criança necessita de atenção que naquele momento ela também não tem. Eu tive uma experiência com o meu cachorro em relação a isso. O Sansão, ele joga Xbox? Não, mas ele vê muita TV. Ele sai pra trabalhar e deixa a TV ligada. E é muito comum. Eu tenho uma câmera na sala, ele passa horas no dia assim na frente da TV. E quando eu chego em casa, ele quer brincar. Olha só. Quer brincar porque quer brincar. E é exatamente isso. Eu não quero. Quero descansar, quero eu ver a minha TV. E Mas ele não usa teu celular, né? Não. Mas o filho tá vindo. Mas o filho tá vindo, isso me preocupa. Sabe? Mas, cara, se prende a atenção do bichinho, você imagina da criança. Sabe? E quanto a gente perde, já que nós estamos falando de conexão, essa conexão. É verdade. Sabe? Entre o pai e o filho, a gente falava antes acabou a luz, todo mundo conhece os parentes em casa, né? Eu conheci meus irmãos semana passada. Encontrei eles em casa. E para pensar, quanto a gente deixa de conversar, de compartilhar as nossas alegrias, as nossas dores, as nossas emoções por conta dessa tecnologia, né? Esse temperamento agressivo e essas crianças que estão tendo muita dificuldade. Você pode ver os psicólogos que tratam de crianças sempre cheios, sempre... Eu jogo, eu já fui... sempre fui de jogar jogos eletrônicos. Desde criança eu tive videogame. Só que sempre foi aquela coisa assim, porque não era conectado. Então eu tinha que ter um amigo para jogar. Então sempre tinha uma conexão com amigos. E aí agora com multiplataformas... Eu até jogo, mas eu não faço amizade online. Eu apenas jogo, como eu sempre fiz, porque eu comecei dessa maneira. E o que eu vejo das crianças, dos adolescentes hoje em dia, é que eles entram nesse mundo virtual, eles criam amizades, porque eu vejo as pessoas jogando comigo, querendo criar amizade, e eu não quero porque eu sei que aquilo não evolui, é uma coisa, é um momento apenas, né? Mas as crianças não. Eles entram profundamente naquilo, e aí que está onde eu imagino, na minha opinião, que é o grande problema dos jogos eletrônicos e dessas amizades virtuais. Lá não tem jogador ruim. O cara, a criança, o adolescente que joga ruim, ele é difamado. Os que estão jogando com ele, eles xingam valendo, sim, sem controle do que falam, e joga a pessoa lá embaixo. Eu mesmo, né, já sou adulto. Já foi um jogador ruim? Já exatamente. A gente se sente mal, mesmo que não dê importância para aquilo, mas uma pessoa te jogando para baixo, falando, nossa, é muito ruim, você vai fazer outra coisa. Imagina uma criança passando por isso, porque às vezes você está jogando, você não sabe quem está jogando. E às vezes é uma criança que está jogando contigo. E os caras xingando, e essa criança fica naquela... Pensa a mente da criança recebendo essa informação. O que ela vai fazer? Ela vai pensar, eu não sou bom o suficiente, eu devo jogar mais. E ela vai se aprofundando. E ela vai jogar mais e mais e mais. E vai ficar com aquela coisa que eu tenho que melhorar, e se desconecta do mundo real e fica naquele mundo virtual porque ela tem na cabeça dela que ela tem que melhorar para não sofrer bullying online. E olha isso como estraga a vida da criança. Praticamente estraga, porque ela não vai conseguir ter uma interação social real com os colegas, ela vai ficar presa naquele mundo lá e até pode ter amizade do mesmo jogo na vida real de pessoas próximas,
mas ela sempre vai ficar reprimida porque ela sofre esse tipo de bullying. É um bullying online. E as plataformas de jogos elas são muito tóxicas, né? São. Algumas são altamente tóxicas. Não, são todas porque elas são viciantes, né? Eles criam, porque é justamente o que a indústria do game quer, que é que você fique o máximo tempo possível jogando. Não tem como dizer que não, porque é dessa maneira que eles tratam. E aí, eles fazendo isso, mais as pessoas que estão jogando, que são diversas, podem estar jogando com uma criança de 12 anos, tem um cara de 60 anos jogando. É natural que isso aconteça no jogo online. Se ela ficar presa nisso aí, o futuro dessas crianças não dá para imaginar o que vai ser. E a gente fala até, né, na questão de crianças e tal com ansiedade, mas eu não sei se é só eu, mas a gente tá ficando mais ansioso também, né? Claro. Eu me sinto muito mais ansioso. Pós-pandemia aí, eu acho que tá difícil para todo mundo. Muito difícil. Há um desafio. Nós temos um colaborador lá que está de férias. E ele falou assim: Gui, pelo amor de Deus, me deixa trabalhar porque eu tenho crise de ansiedade diária. E eu acho que vem muito de encontro com isso que você falou, Lucas, que tá tudo muito acelerado. E você acaba ficando nesse processo de aceleração. Às vezes eu estou em casa no fim de semana, por exemplo, e o que você está fazendo? Você está mexendo no celular. Chega uma hora que essa de mexer no celular, te estressa. E ali mesmo você fica ansioso. De tanto ficar passando o dedinho no feed ali. Se incomoda, né? Poxa, mas tô aqui. E às vezes passa 2, 3 horas. E a gente acaba perdendo o bom da vida, né? Ou às vezes você se distrai e se sente incomodado. Caramba, passou tanto tempo, que tu diz do tempo. Passou tanto tempo, putz, eu tinha que fazer tanta coisa e... E como é difícil a gente desapegar disso, né? Sim. Porque como a gente trabalha diretamente com isso, é muito difícil você Exato. deixar de lado o celular. Por exemplo, trabalho, tu vai né? atender um cliente, por exemplo, de Chapecó. Como que tu vai deixar o celular de lado? Exato, e quem trabalha com informação muito mais, né? Porque, por exemplo, se você parar de entrar nas redes sociais, você vai perder, digamos, o hype do momento, que é aquela coisa que está dando certo naquele momento. E um dia é uma semana é um mês, sabe? Um mês é um ano na internet, então você tem que estar atualizado. Você não tem mais opção, parece. Sim. E a questão, por exemplo, falar da minha experiência na questão dos assuntos políticos, né? Os assuntos políticos eles estão sendo debatidos de maneira muito superficial. Por quê? Porque é necessário também você alcançar a pessoa, você tem que ser um pouco mais efusivo na mensagem, tem que ser um pouco mais assim, assertivo, mas o verdadeiro debate político ele tem que ser demorado, ele tem que ser conversado, só que não é um modo de atrair as pessoas. Então, muita gente se questiona, o ambiente, e aí nós falamos do tóxico, o ambiente da questão política também é muito tóxico. E pouca gente está tentando conversar sobre alguma coisa. As pessoas estão tentando dizer as coisas, né? Elas estão tentando falar a versão delas, a defender o ponto delas, mas pouca gente para tentar conversar. Isso tem sido endêmico, né? Nas redes sociais e tal. E, de outro lado, você pega assim, um evento que acontece agora. A resposta é daqui 5 minutos e a tréplica é daqui um pouquinho também. Então, a coisa acontece tão rápido que num dia teve uma repercussão enorme, o Jornal Nacional vai conseguir pegar tudo isso, mas já vai estar velha a informação, porque todo mundo já se formou no Twitter, no Instagram, no Face. A informação vem de todos os lados. Todos os lados. E olha como é interessante. Nós tivemos a Constituinte de 88, que levou dias e dias e dias e dias e dias de debate para você alinhar a questão de liberdade, para você não cometer os mesmos erros que o Brasil viveu. E aí agora, parece que em uma sessão a gente tem que definir o futuro do país. Exato. Isso é muito verdade. E isso é muito preocupante mesmo. Porque nessa questão da superficialidade que o Lucas comentava, e eu tive uma experiência política que me fez sentir na pele isso, as pessoas elas não querem nem resolver os problemas hoje. Elas querem mostrar que estão certas. Que o ponto de vista que eu estou apresentando aqui agora é o correto, e às vezes não se trata nem de convencer você, mas se trata de que a minha opinião precisa prevalecer, e a internet traz muito isso. Muito. Não, você está errado, mas, cara, às vezes eu não estou nem pedindo se eu quero estar certo. Eu só estou apresentando o fato. E isso gera uma problemática enorme, porque aí todo mundo acaba brigando. Vira discussão, vira briga, em vez de ter um debate. Mas é muito mais fácil as pessoas se posicionarem nas redes sociais do que presencialmente, como a gente falava. Porque presencialmente eu vou ser obrigada a ter um debate sobre isso. Aí a Ale abriu um lequezão, porque, caramba, o que as pessoas pensam da rede social... A forma que usa a rede social a rede social não é um negócio que você pode jogar o que você quiser lá. Não é dessa forma que é para funcionar.
Eu tive uma experiência e eu sou apaixonado por política. E durante Sério, muito Gui? tempo eu escrevi uma coluna sobre Tanto o que o assunto. vereador tá aqui e você tá falando você de política. Assim que é bonito. E eu tinha uma coluna. O Pronto Falei, e o Lucas não me deixa mentir, reverberava muito. Olha que legal, Faxinal dos pronto, Reis. falei, o Lucas. Essa coluna Ficou top, tem hein? Deu o história. que falar, Tem e faz Deu o podcast. que falar. Deu o que falar. E olha, era gente batendo, gente apoiando. Porém, aqueles que me atacavam era só na internet. Quando eu encontrava algumas pessoas, Muda tudo. não era a mesma pessoa. Porque você vê na internet comentários E você fica até assustado, Eu falei, né? meu Deus, se esse cara me encontra na rua, eu vou fugir. E aí chegava assim, parecia um cordeirinho. Sabe? E as pessoas têm muito disso. Na internet, pá! Eu lembro que uma vez eu escrevi sobre uma determinada pessoa e ela foi, e tem, com a razão, não, porque você está errado, isso. Eu falei, beleza, vamos sentar, olho no olho, vamos tentar se resolver. Eu tô até hoje esperando. Sabe? E isso se perdeu. A internet, infelizmente, ela tirou esse contato olho no olho. E com as a pessoas. escrita, até a Ale vai saber muito falar sobre isso. A escrita é interessante demais, porque eu posso escrever um texto aqui super tranquilo e ela tá num dia ruim, ela vai ler aquele texto e vai achar Uma ofensivo. ameaça. Ofensivo. Porque ela tá num dia ruim, mas aquele texto não é ofensivo. E se você mandar em caixa alta ainda... Você está gritando. E imagine uma frase no Facebook ou no Twitter, que é menos caracteres Sabe ainda. que essa questão do é escrever muito. sempre foi um desafio muito grande, desde que eu tô no jornalismo, assim. Eu vejo que as pessoas, essa pressa, essa ansiedade, as pessoas não interpretam o que elas leem. Nem leem, eu acho. Não, aí tá, chegou no ponto. Não A era é. das manchetes, talvez, né? Lê o título da matéria. Lê o título. Ou às vezes nem abre a matéria. Ó, nós tivemos um caso essa Pois semana. é, verdade. A gente publicou a matéria. Secretaria de Saúde informa falta de medicamentos. Era esse o título. Não falava qual o município, não falava quais medicamentos, na manchete. Isso tudo estava no texto. Era um clique a mais. Você clicar e abrir lá, ó, município tal, a situação está assim, se repete em tantos municípios. Matéria completa. 2 parágrafos com todas as informações. O que mais teve foram pessoas dizendo, pô, mas é aqui ou ali? Não, porque é verdade, tá uma vergonha. E não leu a matéria. Já montava outro texto. Exatamente, entendeu? Uma interpretação totalmente errada da informação que lhe foi passada. Então as pessoas, elas leem a manchete e têm até dificuldade para interpretar a manchete. Por isso que o vídeo tem ganhado muito mais espaço nas redes sociais. As pessoas têm preguiça de ler, então para ela, por exemplo, assistir informação, vamos supor, desse medicamento, seria muito mais fácil ela assistir do que ela pegar e clicar e ler o texto, de Exatamente. 2 parágrafos. Ou ouvir, né? Que o podcast entrou e tá super em alta justamente por isso. A pessoa não... Ou talvez ela não tem tempo, ou não tem paciência, ou às vezes não quer ler, porque não tem outra explicação, e aí ela ouve ou assiste, né? Mas eu sei o que vai acontecer. A pessoa vai pegar esse vídeo que nós estamos fazendo hoje aqui e vai pular para frente, que é outra coisa que está acontecendo muito, acelerando os vídeos, passando rápido e não pega a essência da comunicação. E aí vem os caras e faz um corte de um trecho do vídeo e deixa todo A construção da ideia, né? A construção da ideia, e aquela informação passa a ser a informação verdadeira e única, sem ter a contextualização junto. A gente viveu isso na campanha eleitoral, né? Caramba, você Muito distorce viver tudo. Por quê? Porque não sabem consumir o conteúdo da forma que tem que ser consumida, né? E é assim, espaço para ansiedade. tudo. E eu vejo assim a questão do podcast, falando sobre esse formato, que eu particularmente sou um fã, eu adoro esse formato. Eu acho que foi no momento, ele deu boom aí, vamos supor, 2020. Foi né, que cresceu e tal, principalmente com o Flow e tal, e alguns outros. E você pega, e se você parar para pensar, o podcast é uma conversa. Ele não é uma entrevista, ele não é sabe, ele é uma conversa. E as pessoas estavam com tanta falta disso da pandemia, então sem saber o que fazer, que elas começaram no podcast e ver assim, tem a pessoa lá que eu admiro, nós não sabia isso sobre ela, sabe? Então esse formato é muito legal. Mas, mesmo assim, teve um comunicador, né, o que foi o Monark, que teve uma frase que ele falou e que arruinou tudo que ele fez. Até então que foi ele praticamente que trouxe o podcast para o Brasil, né? Então, o quanto... sabe, você está aí talvez 2 horas falando, você falou algo errado que você não pensou direito para falar. Fora de contexto. E aquilo lá já pode ser usado, e com certeza vai ser usado para te acabar. Eu acho que o grande problema é a questão do tirar do contexto. Exatamente.
toda e qualquer informação tirada da sua essência gera problema. A gente no meio religioso diz que um texto sem contexto gera pretexto para heresia. E trazendo isso para a sociedade como um todo é exatamente isso. Você tira o texto da sua essência, ele vai gerar interpretação dúbia num primeiro momento. E essa interpretação vai acabar tirando toda a essência da comunicação original. Eu não concordo com o que o Monark falou, acho que ele foi infeliz na frase, até pelo seu estado psíquico, acredito, no momento. Ele não estava no melhor dia, mas, cara, foi uma frase, sabe? E teve gente que, veja, eu lembro muito bem, porque assim, ele cometeu um erro, mas quem assistiu só aquela frase já estava dizendo que ele odiava o judeu, que ele queria matar todo mundo, que ele era a favor de... Uau! E, cara, criou-se uma tempestade. De fato, havia um problema, não tirando da essência. Mas acontece com tantos outros podcasts, porque a gente vê aquele corte lá de 1 minuto e meio, 2, 3, e esquece do resto, né? Exato. E como é difícil, hoje mais talvez do que nunca, ser uma pessoa pública. Ter opinião pública é muito difícil. Imagino que seja. Eu falo assim com pessoas do meio, até vocês, né? A gente conversa. Cara, é muito difícil tu pensar, porque às vezes tu pode falar uma coisa e todo mundo erra. Essa cultura de cancelamento ignora isso. Todo mundo erra. E às vezes o teu erro está ali, exposto. E por conta disso, se apaga tudo aquilo que você fez. Então, ser uma pessoa pública é muito difícil. É uma responsabilidade muito grande. Às vezes tu sente um peso enorme nessas costas, sabe? Porque você tem que ser assertivo, mas você não pode passar do ponto. Você tem que falar a tua opinião, mas você não pode ser perfeito. Exato. Ninguém é perfeito. Foi a experiência que eu tive no gabinete. Você tem que ser perfeito. Em cidades pequenas isso se fortalece ainda mais. As pessoas te veem como um ídolo, você não pode errar, você tem que fazer tudo conforme as pessoas querem que você seja, não que realmente você é. Né? Eu tive uma experiência, e eu sempre fui um repórter muito crítico. A Ali disse que eu sou o polêmico da casa, né? Porque eu quero que as coisas se resolvam, sabe? Eu sinto a dor do cidadão. E há um tempo atrás eu entrei dentro de um buraco que tinha numa ponte aqui em Xanxerê. Não, quase não Detalhe, tem buraco. Gente, ele não quis entrar no buraco essa semana na C480. Mas eu acho que se andar fora da estrada, você não acha. Aí, beleza, fiz a matéria, a gente conseguiu, porque esse é o papel da imprensa, dar voz para quem não tem voz, resolvemos a situação. Passado um tempo, lá estava eu do outro lado, na prefeitura. E os meus quase colegas... Não, porque quando tu era repórter, tu falava dos buracos, agora tu não quer que a gente fale. E detalhe, eu não falei que não queria que as pessoas falassem. Eu disse o seguinte, olha, antes de você apontar um problema, veja se ele foi solucionado ou não. Porque também é papel da imprensa ouvir dois lados. Toda história tem dois lados. E eles aquela vez não fizeram isso e desceram a ripa. Ativaram a cultura do cancelamento nas minhas costas e não funcionou. Sabe, eu vejo por conta dessa situação. A cultura do ódio está muito em alta. Se a Ale não falou aquilo que eu gosto... Porque ele engaja, né? Exatamente. Porque ele engaja. Vende mais, né? Vende mais. E no meio público isso é muito mais forte. Falo porque eu tive essa experiência real. Não. Cara, a gente tá em ano político. Olha que desafio, né? E tanto para o político quanto para quem comunica. Nós fizemos uma série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do Estado e a minha maior preocupação, além de você tornar público quem são os candidatos, é você não cometer esses erros, sabe? Você não cair na cultura do cancelamento, você está puxando o saco de um, tá favorecendo o outro, ou está desfavorecendo o outro. É muito difícil hoje você fazer uma comunicação assertiva, em todas as esferas. E as pessoas, elas têm uma vida, né? E a vida, uma vida além das câmeras, é uma vida comum, uma vida que você comete erros como qualquer um, você faz acertos como qualquer um. E eu acho que não tem mais espaço, talvez, hoje, para essa questão de você parar para pensar, mas relevar todas as coisas que aconteceram. E isso tem se tornado muito problemático. Porque, assim, qual o limite do erro e qual o limite de ser cancelado, sabe? Eu acho que tem que ter, claro, e as mídias sociais hoje cada vez mais responsabilização, mas nós temos que entender o seguinte, tem uma justiça para julgar, né? A gente parece estar no tempo da fogueira, né? Vamos levar a bruxa lá, vamos tacar fogo, ele falou... Todo mundo é juiz, né? Exato, todo mundo é juiz. E não é assim. Então, é claro, tem que ter uma repercussão, óbvio, a repercussão tem que ser... eu até falava com um amigo meu esses dias e nós estávamos falando, né, que hoje todo mundo sempre falava, o povo brasileiro gosta de futebol e não gosta de política. Hoje parece que mudou um pouco, as pessoas gostam muito de política, né? Mas
Isso talvez seja um processo, mas nós ainda temos que chegar num ponto de amadurecimento político de discussão, cara. Mas é que eu vejo que as pessoas estão conhecendo muito mais sobre política agora com as redes sociais. Sim. Deu oportunidade para muita... Antes não se via isso, as pessoas não sentiam isso na pele, por exemplo, o que é político, o que é discutir uma lei, um projeto de lei. Hoje isso ocorre nas redes sociais, a gente vive isso, vereadores pedem opinião na rede social para discutir lá na tribuna durante uma sessão. Nós tivemos essa vivência em Faxinal dos Guedes, nós tivemos a sorte, bem ou mal, de ser os primeiros a transmitir as sessões. Pioneiros, E veja a diferença. Antes, as sessões em Faxinal dos Guedes eram retransmitidas somente os pronunciamentos no sábado pela manhã. E cortados ainda algumas vezes, né? A sessão acontecia na segunda, né? Segunda. Então passava-se praticamente 8 dias para que a população fosse saber o que de fato aconteceu. Nós começamos a transmitir em tempo real. Muitas vezes tinha mais gente assistindo em casa do que na sessão, já interagindo, comentando, discutindo ali na rede social o futuro do município. E isso muitas vezes servia de pauta para o vereador. Porque, de fato, você vai conforme o que a população está dizendo. Verdade. Então, mudou muito. E isso, nesse aspecto, eu acho que a rede social serviu muito bem, que é dar vez e voz para todo mundo. Quando que... na ditadura militar, o nosso povo aqui saberia quem eram os ministros, sabe? Ou saberiam as decisões que se tomaria, saberiam por que o preço do combustível sobe e desce do jeito que está, quando que discutiria-se tanto sobre vacina. Eu lembro que eu tomei aquela que fica a marca no braço e até hoje eu procurava qual era o nome da vacina. Mas para Covid, para gripe, agora a gente sabe que é H1N1, tem vacina para 2, para 3. Nós tínhamos que consultar a Barca. Barça. Não, Barça. Então, a rede social, nesse sentido, ela trouxe um benefício, né? Mas eu acho que a rede social também nos proporciona mais intimidade. Eu acho que será? Mas eu acho que sim. Por exemplo, eu sou fã de uma pessoa na internet. Eu sigo ela, quando eu vejo ela na rua, tu já se sente íntimo dessa pessoa. Certo. Cara, e pode se decepcionar também. Exato. É verdade. Eu me decepcionei, né? Acontece muito disso. Por exemplo, artistas. Cara, os artistas, cuidado com os artistas. A gente teve uma experiência na FEME, na Expo FEME agora. Eu também tive experiência na Expo FEME. Nós tivemos 7 experiências. Várias não experiências. Das melhores, mas... A gente Acontece. tem uma visão que os artistas são simpáticos, recepcionam todo mundo muito bem. E é uma realidade totalmente diferente. Fake news isso, viu? Exatamente. Que eu ia Sentimos dizer. na pele. Cuidado, porque às vezes existem... Não é o artista que está cuidando da rede social. A gente sabe disso, né? Mas os agentes que estão envolvidos ali, eles conseguem passar a imagem que eles quiserem. E é possível. Hoje em dia você sabe mais... E como a internet vende. Você consegue fazer o que você quiser com a imagem da pessoa. Eu lembro de uma quarta-feira na FEME que teve... Histórias da FEME. Teve um artista, cara, que eu olhava ele na rede social e falava, não, eu quero ser que nem esse cara. Porque eu não sou dos mais simpáticos. Ele falou até o dia do show já. Sabe? E na rede social o cara era muito querido. Ele é muito amável, assim, tipo, poxa, um carão assim, um sorriso bonito, olhar de quem sabe um pouco da vida, como diria o Roberto bonitão, Carlos. Né? Aí, beleza. Eu venho pra Xanxerê. Uau, quero conhecer um cara desse. O cara não tem a capacidade de ficar no hotel da cidade, não recebe a imprensa, que é quem faz boa parte da divulgação do trabalho dele. Onde começou tudo, cara. A gente até ouviu uma frase lá nos Isso. bastidores que falaram bem assim, pô, se eu não toco a música do cara na minha rádio, ele nem vai ficar famoso e o cara não recepciona a gente. E aí, tanto é que eu falei, pra mim esse cara aí, porque foi uma decepção tão grande. Tipo, não que fosse, o cara... Sabe por que foi É que a gente decepção? criou uma expectativa. Exatamente. Também. A gente criou Falsa uma das redes, expectativa porque a rede social Vendeu passava essa imagem. Mas isso não é novo, Anderson. Eu imagino. Isso não é novo pelo seguinte, no rádio acontecia muito isso. Eu tive a experiência, mas vou contar dos meus amigos, né? É mais fácil falar dos outros. Mas aconteceu comigo. Né? Às vezes a gente usa amigo pra falar com os outros. Também. Conta a tua história. Tinha um amigo meu lá. Teve um amigo sabe? meu. Então, aquele amigo Teve lá. um amigo meu, de uma voz assim e tal, campeã de audiência aqui em Xanxerê, e aí chegou uma moça muito bonita para conhecer o dono daquela voz, né? E ela chegou na rádio, quero conhecer fulano de tal. Meu amigo, se você visse a cara de decepção, quando ela viu aquele moço, baixinho, ela, poxa, mas eu achei que era homem.
Então, tu imagina a decepção da pessoa, porque exatamente, tu acaba gerando uma expectativa. E a rádio tinha Tinha muito essa disso. magia, né? Eu acho que antes da rede social, que daí a gente vê a imagem, a rádio tinha muito disso. Tu sabe que até nós tivemos uma certa dificuldade porque hoje tudo é vídeo, né? Você pega, por exemplo, a programação da Princesa, todo o nosso jornalismo ele é feito em áudio e vídeo. As transmissões esportivas são feitas em áudio e vídeo. E tinha uma resistência quando eu comecei na rádio pelo seguinte: não, se eu quisesse aparecer, eu ia pra TV. Eu via muito isso. Mas um pouco eu acho que era esse medo das pessoas já ir se frustrando, porque a expectativa era... Mas é que eu acho que só pela voz tu consegue disfarçar o que você está sentindo. Por exemplo, tem dias que tu não tá bem, mas você entra no ar como se tudo na tua vida estivesse perfeito. E com o vídeo, tu sente uma dificuldade maior para passar a verdade, por exemplo. Exatamente. Por isso que eu acho que deve ser muito difícil pegar aquelas pessoas que compartilham a vida inteira, assim, que você pega... Abre o Instagram, a pessoa tem Os assim, caras 100 tão stories. depressivos já. Exato. Eles devem pensar assim, meu Deus, o que eu vou gravar agora, né, sobre a vida. Deve ser muito difícil. É uma questão de ansiedade. Parece muito fácil e é uma tendência. Toda mulher hoje quer ser uma blogueira, né? Exato. Parece que o mundo é em volta de ser blogueira. Mas você vê quem tá na alta, quem é blogueira, quem tá em alta, querendo sair dessa vida, ou parando, ou se desligando um pouco, por que será? Exato, exaustão total. Caramba, tu tem que entregar a tua vida inteira naquilo lá, até que ponto você aguenta isso? Nós discutimos isso num grupo de amigas semana passada, que nós estávamos treinando e as meninas falavam, o meu sonho é ter esse corpo, o meu sonho é chegar nessa forma de corpo. E nisso apareceu uma professora de CrossFit, postou uma foto para nós, mostrou uma publicação que mostrava que até a postura da foto faz você ficar mais magro. Sim. Então são estratégias que as pessoas que vivem disso, que vivem da internet, utilizam. Vou ter que aprender essas Por exemplo, táticas. o Guilherme, eu sei o ângulo que ele fica mais magro no vídeo. Eu já falei sobre isso. É tudo uma questão de... Preciso aprender também. Não, mas o duro é que é verdade. Ele foi prova disso. Depois que eu casei, eu engordei os quilinhos, né? Tô bem tratado pela dona Mônica. E o vídeo prejudica muito, porque ele engorda mesmo, sabe? Engorda pra caramba. Não é o que você come, né? E aí a Ali falou, olha, faz assim. Pega desse lado. Cara, eu fiquei 20 quilos mais magro. Sabe? Uma loucura. E só pelo ângulo. Nem jogou nenhum efeito lá no Premiere. Olha só. E agora você imagina essas pessoas que tem que ficar o tempo todo aqui, ó. Eu não consegui. É difícil porque... E outra coisa, eu vejo assim... Se você pegar o Instagram, ninguém compartilha problema. Entendeu? E nem foto feia. Exato. Então, o que acontece? Quem tá vendo, às vezes, está num momento assim... tô de boa, tô assistindo, vendo nas redes sociais. E aí tu começa a comparar tua vida real com uma vida que, como você tinha dito, é fabricada por alguém que está ali do outro lado. E isso também tem gerado muita ansiedade e tal. Então, um dos meus gatilhos assim para parar um pouco mais de ser ansioso também foi essa questão, né, de entender a diferença. E de que as redes sociais, elas propagam aquele lado, todo mundo quer se mostrar bem. Às vezes tu tá num jantar, tá todo mundo quieto, tu pega o celular, tira uma foto sorrindo, né? E publica. Tá bonitão. Exato. Todo mundo acha que o jantar está bom, o jantar tá uma droga. Exato. E, cara, isso tem tá pesado muito. Todo mundo beiçudo lá, né, e tal. Só foto salvou. Exato. E é bom instagramável. Como é que é? É instagramável? E olha, isso é tão real, essa questão de que o Instagram só vende notícia boa, só sorrisos e alegria. Porque você pega, por exemplo, os grandes veículos de comunicação, eles têm o hábito de não colocar notícia ruim no Instagram. Porque não vende. O Facebook vende tragédia. Facebook... Porém... Mas você não acha que a faixa etária de usuários do Instagram é mais jovem, por exemplo, assim? Sim, por isso com que toda vende certeza. mais notícia boa? Aí que a gente cai numa questão. Por exemplo, lá em casa, eu e minha irmã é só Instagram. Minha mãe é só Facebook. Eu sinto também, a questão da comunicação, você pega um pessoal mais maduro no Facebook, né? E o pessoal mais jovem no Instagram. Então, também é duas formas de comunicar. Nem toda publicação serve para uma rede social e para outra. Né? Isso a gente teve que dividir muito, por exemplo, lá na rádio. Porque não casa. Tanto é que assim, o Instagram da 101 bomba, porque é um perfil mais jovem, e o Instagram da Princesa tem metade do número de seguidores. Já o Facebook da Princesa, que é um público mais maduro, tem lá um número super alto, que já não atinge tanto a galera jovem que não está no Facebook. Né? Agora, você publica um material com conteúdo, você sofre para ter engajamento. Agora, tenta colocar uma tragédia para ver. Uma briga política. Uma briga política, um debate mais acalorado. Caramba, o pessoal consome esse tipo de conteúdo. Por exemplo, eu estava vendo até esses dias, porque assim...
quando eu era mais jovem, assim, criança... mais jovem quando? Mas era um sucesso o debate televisivo. Nossa, por exemplo, lá em casa a gente esperava, era a Copa do Mundo, era o debate televisivo, a gente queria ver. E hoje, provavelmente essas eleições, a não ser que aconteça algo, não vai ter debate televisivo. Ou não vai conseguir colocar eu os também vou principais candidatos. sentir falta, porque eu gostava. Eu gostava muito. Eu gostava. Saudoso Enéas. E sabe qual que é hoje o que eu acho que possa vir a tomar assim, o centro? É o React. Porque ele é muito mais fácil. Né? Você reagir, o candidato reagir ao que os outros estão falando, porque ele não vai precisar debater, ele está falando sozinho, está desmentindo sozinho. Pode ser. Então, uma alternativa. Já acontece um pouco disso na grande polarização que a gente tem hoje no país. O Lula, ele é o cara mais cômico que eu já vi, porque ele bate no Bolsonaro desse jeito. E o Bolsonaro bate no Lula desse jeito. Sabe? Teve uma publicação, fizeram uma caricatura, né, do presidente nervoso, e o presidente foi lá e reagiu, pô, mas parece a Dilma. Sabe? E eles ficam nesse debate e a gente acaba consumindo. Agora, se colocar um frente a frente, talvez já no os debate... Os dois travam, eu acho. Talvez você veja que talvez... Os dois, eles estão tão afoitos para brigar, né, de certa forma, eles não vão... É que brigar na internet é mais fácil. Eles não vão evoluir. É o que eu falei antes, a gente não precisa se posicionar. Por exemplo, eu tenho minha opinião, vou divulgar minha opinião e bastou, entende? Ninguém vai contra a minha opinião na hora que eu estou me pronunciando sobre isso. Vai ter depois os comentários, que é muito mais fácil poder pensar para responder do que na hora. Justo. Eu imagino que as sabatinas vão ser a salvação das eleições. Pode ser, é verdade. Né? A colocar um político num espaço... Ou até um podcast, já pensou? Podcast, né? E você coloca um político aqui, 3 jornalistas, né? E aí tem os temas que chegam aos jornalistas através do povo. E aí acontece aquela discussão. Nós tivemos uma entrevista. Nós tivemos uma experiência semelhante nas últimas eleições para prefeito, porque eles não concordaram em fazer debate na rádio, por conta acredito que a abrangência seria muito maior. E a gente fez uma série de entrevistas com todos os candidatos. E realmente foi o que salvou, porque senão, até no último debate aqui para ver, nós tivemos algumas pérolas, né? Então, e essas pérolas, elas reverberaram muito mais por conta da internet. Então, de fato, acho que esse contato olho no olho não vai ser... Nós já tivemos um possível candidato que disse que não vai a debates, né? Então... Eu acho que eles não vão participar, eu acho que cada um vai dar a sua opinião na sua rede, porque aí é tudo controlado, tudo mais fácil. Você fala para quem gosta de você, né? Várias pessoas, né, que vão te auxiliar nisso. Ali, né? Então as pessoas que te seguem já gostam de ti. Você vai gerar o conteúdo direcionado, né? E de outra parte, a mídia, grande mídia, vai ter que achar alternativas, como a gente comentou. O podcast pode ser uma grande saída para as eleições desse ano, eu acho. Né? Um debate assim. E claro que também tem um medo muito grande, eu vejo, porque o debate é amplo também, né? Ele tem muito tempo. Aí uma pessoa vai dar uma entrevista também, daqui a pouco aquilo que nós comentávamos, ela fala alguma coisinha, pode ser também colocado... Fora de contexto. Contexto, exatamente. É que eu acho que pela internet as pessoas interpretam o que elas querem entender. Tipo, o que lhe convém. É muito mais fácil. Exatamente. Eu sou um pouco otimista nesse sentido. Eu acho que tomara que o debate ele seja um pouco melhor, assim, sabe? Assim, de projetos e tudo mais. Eu acho que tem uma parte que não adianta, que vai ser essa questão de polarização, mas eu acho que a maioria silenciosa das pessoas, ela não é barulhenta, né? O barulhento é geralmente uma minoria de pessoas que dão opinião e ela está digerindo tudo. Eu acho que ela está vendo. As pessoas estão analisando, sabe? O grande problema, e nós não podemos esquecer hoje em dia, é que você pega, por exemplo, os debates presidenciáveis. Ele só é feito para dar audiência. Exato. Então, talvez a pauta disso se perca nesse processo. Porque eu preciso ter o maior número de pessoas vendo. A qualidade é outra história. Porque vamos ser bem objetivos aqui. Falta hoje pessoas que perguntem, ou repórteres que perguntem, e venham na ferida em todos os sentidos. Sabe? E há uma dificuldade muito grande nisso. Porque o cara que está fazendo a entrevista, ou ele é assim com todo mundo, sabe? Não do querer apontar o erro, mas esse é um cara questionável, de perguntar, poxa vida, por que o senhor fez isso, isso e isso? De que forma aconteceu?
sabe? Porque hoje falta essa questão, ser objetivo e ser verdadeiro, sabe? Nós temos aí alguns políticos que foram treinados para falar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que elas precisam ouvir é uma outra história. E a gente tem essa experiência aqui, Lucas, porque você fazer um discurso não é nada fácil. Difícil. Você precisa ter o foco de quem você quer atingir, a forma com que você quer atingir, cuidar de todas essas rusgas na comunicação. Então, da mesma forma que há esse preparo, eu noto hoje que na grande mídia falta essa disposição em abordar temas que são necessários para a transformação da sociedade, mas que muitas vezes passam batidas nas eleições. Só para gerar conteúdo, né? Só para o cara... Porque assim, se você pegar os maiores problemas do Brasil, né, os principais, eles são problemas que não vão se resolver rápido. Quanto mais medidas de rápido, né, implementação se coloca, mais a gente sabe que o problema vai se agravar. Porque os reais problemas eles vão levar décadas. Né? Se você pegar a educação, por exemplo, a educação é uma coisa que leva décadas para dar resultado. Por isso mesmo, às vezes, ela não é tão levada a sério. O saneamento básico não é levado a sério. Então, por quê? Porque não dá resultado rápido. E demora, né? Exato. Vai passar por gestões diferentes. Exato. Então, eu vejo que o problema da comunicação rápida também é isso, que eu preciso falar aquilo que dá a maior audiência. E passar o mais importante fica de lado. Né? Acho que vamos concluindo, né? Então, pessoal, está chegando o Aeon Experience agora no mês de agosto, no dia 11 de agosto. Perdi na data. Então, pessoal, está chegando o Aeon Experience 2022, conexões com quem importa. Hoje tivemos o nosso primeiro podcast, gostaria de agradecer a presença de vocês, dizer que esse é só o primeiro, um piloto. A gente quer evoluir essa ideia, quer trazer conteúdo de relevância, conteúdo legal para todo mundo. O Aeon tem essa premissa também de gerar mais do que só um evento, ele é gerar alguma coisa que tenha uma importância para toda uma região, principalmente para Xanxerê, que é da onde a gente vem, né? E dizer que o evento, então, vai ser no dia 11, na Casa do Chefe. Quem quiser adquirir os ingressos, nós temos o site que entrou no ar, inclusive hoje, o www.aeonexperience.com.br. Lá é possível adquirir os ingressos, saber mais sobre o evento. E deixo a palavra aberta aí para vocês, para a gente finalizar esse podcast. Eu estou muito feliz porque eu não derrubei água em cima da tomada. Estamos aí. É uma vitória, é uma vitória. Beleza. Mas gostaria de agradecer pela oportunidade. Eu acho que é uma experiência muito boa poder participar disso, porque nós debatemos sobre tanta coisa, né? E isso nos faz pensar e refletir, com certeza, quem está em casa. Parabéns pelo evento. Certamente estaremos lá e o tema é muito relevante. Muito relevante. Com certeza é uma ótima ideia. Muito bem, Anderson, obrigado a você que nos acompanhou. Quero dizer que em nome da Rede Princesa, da 101 e também do nosso site, é uma grande alegria fazer parte. Eu sei que não ia falar do site. Se eu não falar do site, eu não saio daqui vivo, né? É que assim, me permita tomar um minuto a mais, né? Nós estamos comemorando 56 anos de Rede Princesa, 35 de 101. Muita história, né? E agora, né, nós estamos dando um boom no site da Princesa, né? No site da Rede Princesa, que engloba tudo isso, toda essa força que é a comunicação da Rede Princesa. Então, nossa gratidão eterna de poder participar desse evento assim, dessa forma tão intensa, né? E convidar o pessoal para acessar o redeprincesa.com.br, porque lá você também tem todas as informações do Aeon Experience. O merchan é gratuito, né, Anderson? Também gostaria de agradecer pelo convite, agradecer o Lucas e o Gui por dividir a mesa também, e o Anderson. Eu acho que, para finalizar mesmo, é só convidar o pessoal de Xanxerê e toda a região para participar desse evento. Assim como hoje a gente teve uma nova experiência aqui participando do podcast, que é um piloto, o evento vai trazer novas experiências para várias pessoas. E eu e o Gui, o pessoal da Rede Princesa, estamos acompanhando de perto aí o trabalho do Anderson. A gente sabe que esse evento vai movimentar Xanxerê e toda a região. E fica o nosso convite aí. Pessoal, é muito fácil adquirir o ingresso. Presentão para o Dia dos Pais. É isso aí. Seria bom que as crianças pudessem nos dar castigo. Se a criança pudesse ser pai, desrespeitou a mamãe, 7 dias sem celular. A gente ia ser melhor
Se os filhos pudessem nos ensinar mais. Ninguém é pequeno demais que não possa ensinar. Ninguém é grande demais que não possa aprender. Preste atenção no seu filho. Todos os dias eles dão sinais. Eu sou Fabiano Cambota, apresentador da Culpa é do Cabral. Passado um tempo, você resgata o ótimo da paixão. A pior história da minha vida acontece em 1999. Complete a frase. O Cambota é meu amor. Olha! Você faz o que da vida? Eu falava, eu sou músico. E a pessoa falava, ah, você não trabalha, não? Não tenho dinheiro pra pagar! Fabiano!